Olá, seja bem-vindo à terceira edição do Escola Dinheiro Q&A, de perguntas e respostas entre os leitores da Escola Dinheiro e os autores do blog. Esta é a nossa terceira edição. Nas duas edições anteriores falámos sobre programas de afiliados, falámos também sobre a criação de conteúdos para a internet, nomeadamente blogs, que é precisamente a área em que nós trabalhamos. As duas edições passadas tiveram um enorme sucesso e por isso nós decidimos continuar com este conceito de Escola Dinheiro Q&A, em que os nossos leitores participam realizando perguntas no blog, às quais nós depois respondemos aqui em formato de vídeo, selecionando logicamente algumas das perguntas, uma vez que seria impossível respondermos a todas elas. Para esta terceira edição, o tema da semana que nós lançámos foram as redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest. Saíram várias perguntas sobre praticamente todas estas redes sociais. Nós selecionámos 11 perguntas para esta nossa terceira edição, as quais iremos responder aqui em formato de vídeo, que depois será, logicamente, publicado na Escola Dinheiro, não só o vídeo, como também o podcast, sendo que os podcasts destas edições do Escola Dinheiro Q&A estão a ter excelentes resultados. A primeira edição tem quase 5.000 downloads e a segunda edição já vai em 2.000 e tal downloads, o que para nós é um excelente indicador de que este formato é interessante, mesmo para si que está a assistir ou que está a ouvir através do podcast. Participe, não se limite a consumir a informação que é produzida, participe também com as suas dúvidas, com perguntas, porque isso ajuda toda a comunidade de blogueiros e webmasters que procuram melhorar a sua performance, não só através da produção de conteúdos, mas também através das redes sociais, SEO e todas essas estratégias que são importantes e que são fundamentais nos dias de hoje para quem quer ter sucesso com blogs na internet. Portanto, nesta terceira edição, conforme falei, vamos falar sobre redes sociais, vamos falar não só sobre Facebook, Twitter, como todas aquelas redes sociais que são as chamadas mainstream, que são as redes sociais do momento, e nós selecionámos 11 perguntas que vamos começar a responder precisamente agora. E a primeira pergunta que tenho aqui é do blogueiro Almi Frois, do mestredosites.com.br, que pergunta: você acredita que hoje o Google Plus já é uma ferramenta que vale a pena usar como divulgação ou ainda é um investimento para o futuro? Respondendo ao Almi, o Google Plus é uma rede social relativamente recente. Tal como acontece com praticamente todas as redes sociais que são recentes, existe sempre algum distanciamento entre os usuários mais experientes e aqueles que estão a começar. O Google Plus, do meu ponto de vista, tem futuro e vai ter futuro por várias razões, mas principalmente porque a Google está a forçar esse sucesso. Ou seja, o Google Plus já aparece em grande destaque nos resultados orgânicos de pesquisas, as integrações com blogs e sites estão cada vez mais afinadas. O Release Author, para colocar os autores dos posts, que depois interliga com esse post nos resultados orgânicos das pesquisas para colocar uma fotografia do autor quando alguém pesquisa alguma coisa. Todos os badges, widgets, todas essas integrações entre os blogs e a rede social estão a ficar cada vez mais afinados, e o Google Plus, obviamente, não é um Twitter nem é um Facebook, mas vai ter o seu espaço, já está a ter o seu espaço, e é obviamente uma rede social a ter em consideração, principalmente porque está no início. E é precisamente no início que nós devemos entrar e começar a usar, para que depois, quando a rede social alavancar, nós já lá estejamos e possamos beneficiar dessa alavancagem também.
Portanto, o Google Plus é mais uma rede social e, logicamente, será importante do ponto de vista estratégico. Não se sabe para onde é que vai caminhar, quais os resultados que vai ter ou não, mas é sem dúvida uma rede social a ter em consideração no futuro, principalmente porque a Google está a forçar muito esse sucesso com várias integrações ao motor de busca, e isso é algo do qual nós não podemos fugir. Portanto, há que estar presente e tirar partido das funcionalidades que já existem, até porque o Google Plus tem uma série de funcionalidades bastante interessantes, como o Google Hangouts, os Ripples, para perceber de onde é que uma determinada postagem passou a tornar-se um viral, qual é que foi o usuário influente que fez com que aquela postagem disparasse para mais não sei quantos milhares de pessoas. Existem várias funcionalidades únicas no Google Plus que são de valor e que fazem com que a rede social seja obviamente uma mais-valia. Portanto, vamos esperar para ver, mas do ponto de vista mais simplório, sim, o Google Plus é uma rede social a ter em consideração, até porque já tem alguma influência também na forma como os conteúdos são ranqueados ao nível do motor de busca. Ou seja, um artigo que tenha mais vezes partilhas ou mais uns, irá teoricamente, e na prática isso já acontece, ter um índice de ranqueamento relativamente superior a outros conteúdos que não o têm. Portanto, vamos acompanhar, mas sem dúvida que vale a pena apostar no Google Plus para já. A segunda pergunta que temos aqui é do leitor André Darugna. Ele pergunta: vale a pena investir no Pinterest aqui no Brasil? Existe alguma estratégia ou fórmula que devemos seguir para ter sucesso nesta rede social? Respondendo ao André, a minha experiência com o Pinterest neste momento é muito reduzida, porque o Pinterest trabalha muito com a imagem, ou seja, o conteúdo de texto não funciona. O Pinterest funciona por imagens, as imagens são compartilhadas, podem levar para artigos. No entanto, o grande boom do Pinterest, principalmente nos Estados Unidos, já aconteceu. Já saíram relatórios e já saíram estudos que indicam que o tráfego do Pinterest está a começar a descer. A verdade é que o Pinterest trouxe um conceito novo, que é engraçado, através da imagem e da disposição de todos os itens, que tornam o conceito visualmente atrativo. No entanto, como modelo de negócio não é muito funcional, porque basicamente o Pinterest não agrega nada. Ele simplesmente linka para outras coisas que são relevantes ou que têm interesse. Essa também foi uma das razões porque o Pinterest passou a ser nofollow, porque todos os links apontavam para outros sites e blogs, etc. Do ponto de vista estratégico, sinceramente não tenho grande experiência com o Pinterest. Não é uma rede social que neste momento considero que pode ser uma mais-valia para o negócio ou para quem trabalha com sites e blogs, exceto, obviamente, em áreas muito específicas, como por exemplo arte, decoração, wallpapers, imagens, fotografia, tudo o que esteja relacionado com imagem ou que trabalhe e viva muito da imagem, provavelmente o Pinterest será uma mais-valia. Agora, para quem trabalha com conteúdo escrito, tutoriais, notícias, dificilmente o Pinterest será uma rede social a ter muito em consideração. Vamos ver. Conforme eu referi no início, o Pinterest é de longe uma rede social com a qual eu tenho grande experiência e não tenho. Estou inscrito, mas sinceramente para o modelo de negócio, por exemplo, da Escola de Dinheiro, não serve. Dificilmente trará resultados satisfatórios a longo prazo, a comparar, por exemplo, com Twitter, Facebook, Google+, etc. Portanto, penso que cada caso é um caso para quem trabalha muito com imagem, porque a imagem é o forte do Pinterest. Penso que poderá ser uma mais-valia. Vamos ver, vamos acompanhar. A terceira pergunta que temos aqui é do leitor Carlos Daniel. Ele pergunta
Sendo o Facebook uma rede social utilizada essencialmente para captar tráfego para o site, que ferramentas aconselharia para diminuir o tempo nas atualizações das várias páginas que temos? Respondendo ao Carlos, esta é sem dúvida uma pergunta bastante interessante, até porque para quem tem muitas páginas de fãs no Facebook, a gestão é muito complicada. Gerenciar vários conteúdos, várias páginas, estamos a falar provavelmente de conteúdos muito díspares, com uma grande diferença, tanto não só ao nível do conteúdo, como de quem o consome, pelo que é necessário, obrigatoriamente, usar algumas ferramentas. Existem várias ferramentas interessantes. O Deliverit permite, por exemplo, automatizar a publicação no Facebook através de um feed de RSS, que é uma mais-valia, seja um feed burner, um RSS, um atom feed, e é interessante se for num conceito em que, por exemplo, um site de classificados ou algo que esteja constantemente a receber conteúdos, utilizar o Delivery para distribuir esses conteúdos de forma automática no Facebook é funcional e faz poupar muito tempo. Obviamente terá que haver algum trabalho associado depois a essas atualizações, porque as atualizações caem de forma automática na rede e depois é necessário trabalhar com os usuários no sentido de os ajudar, no sentido de perceber o que é que eles estão a consumir ou não consumir, porque por vezes este tipo de ferramentas quebra um pouco aquele conceito mais pessoal que por norma as páginas de fãs têm com os seus seguidores. Depois existe o Postcron. O Postcron permite criar posts e agendá-los para datas e horas específicas, e depois o Postcron, o robô do Postcron, publica àquela hora e naquela data o post que nós criamos. Pode ser um post, pode ser uma imagem, seja o que for. Basicamente é a mesma coisa que publicar no Facebook, mas usando uma ferramenta que automatiza esse processo através de datas e horas. Isso é uma grande mais-valia, principalmente quando se vai, por exemplo, de fim de semana. Vai-se de fim de semana e em vez de se descurar a página de fãs e deixar a página abandonada, utiliza-se o Postcron, cria-se algumas atualizações, escolhe-se as datas e as horas dessas atualizações e depois automaticamente o robô vai disparar aquelas atualizações e manter a página atualizada mesmo que você não esteja lá. E isso é importante porque quem para está logicamente a perder terreno para a concorrência que não para. Portanto, o Postcron é interessante desse ponto de vista. A vantagem do Postcron é que dá para agendar dezenas ou centenas de artigos e isso pode ser uma mais-valia, ou seja, você tira, por exemplo, 2 horas por semana e nessas 2 horas coloca, por exemplo, 50 artigos para serem disparados ao longo da próxima semana ou dos próximos 15 dias. E isso é uma forma de gerenciar interessante. Depois existe o Hootsuite. O Hootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de mídias sociais. Ele permite não só ter várias contas de Facebook, como várias contas de Twitter, tudo junto, e gerenciar tudo a partir da mesma ferramenta, e é uma mais-valia também, principalmente quando se tem várias páginas de fãs. É difícil gerenciar todas, ter que ir a todas as páginas, administrar as páginas, perceber o que é que os utilizadores estão a fazer, quais é que são os feedbacks desses utilizadores, se a página está a crescer, se não está a crescer, se os conteúdos estão a ter bom rendimento ou não estão a ter bom rendimento. Pronto, gerenciar tudo isso é complicado. E o Hootsuite é bom nesse aspecto porque permite um gerenciamento mais próximo e com todas as contas afuniladas numa só conta do Hootsuite. Portanto, eu recomendo também essa ferramenta para fazer um gerenciamento e para fazer, obviamente, atualizações, mas o Hootsuite permite, por exemplo, atualizar as páginas de fãs a partir da ferramenta sem ter que ir ao Facebook, fazer as publicações manualmente, que são, por vezes, processos que fazem com que a gente acabe por perder algum tempo, porque administrar várias páginas é um processo complicado e que requer, logicamente tempo. Portanto, essas 3 ferramentas eu recomendo: Deliverit, Postcron e Hootsuite. Essas 3 valem a pena
para quem administra páginas de fãs no Facebook, sem dúvida. A quarta pergunta que temos aqui é do leitor Guilherme Santos, do Citizen.net. Ele pergunta: atualmente, além da divulgação dos artigos, quais tipos de conteúdo consegue gerar um maior número de visitas para o blog através das páginas do Facebook? Respondendo ao Guilherme, nós há pouco tempo falámos disso num dos vídeos das Escolas TV, que está no YouTube, em youtube.com/escolastv. No vídeo sobre Facebook Marketing nós falámos de várias dessas estratégias a usar no Facebook, principalmente o que é que funciona e o que é que não funciona. No entanto, e de forma resumida, cada caso é um caso. Dependendo do seu nicho de mercado e do tipo de utilizadores com que você está a trabalhar, provavelmente aquilo que funciona para mim não vai funcionar para si, porque o meu público-alvo é completamente diferente do seu. Portanto, dependendo do nicho de mercado, há várias coisas que funcionam. Imagens funcionam muito bem, dependendo das imagens, logicamente. Nem todas as imagens têm o mesmo feedback, nem todas as imagens conseguem gerar o mesmo número de partilhas ou likes. Depende sempre de nicho para nicho. Depois existem as frases, das quais eu sinceramente já estou cansado, porque tornou-se um conceito banal. Toda a gente hoje em dia publica frases e 95% das pessoas leem a frase e no dia a seguir já não se lembram do que é que leram. Portanto, é um conceito que funciona, mas que tem que começar a ser trabalhado de uma forma provavelmente um bocadinho melhor. Depois existem muitas outras coisas que funcionam. Perguntas diretas às pessoas. Normalmente nas perguntas o que eu recomendo é não dê várias opções. Ou seja, não faça uma pergunta com dupla hipótese ou uma dupla pergunta do tipo qual é que é a sua cidade favorita? E depois logo a seguir, porquê é que você escolheu essa opção? Diga qual a sua cidade favorita e porquê é que escolheu essa opção. Isso por norma mata completamente o feedback. As perguntas têm que ser o mais sintéticas possível e de resposta única. Porque as pessoas que andam nas redes sociais, principalmente aqueles que não têm muito tempo, gostam de participar, mas em coisas simples. Portanto, se você perguntar somente qual a sua cidade favorita, as pessoas vão responder. No entanto, se você complicar muito a pergunta, o nível de interação vai reduzir drasticamente e nós já vivemos essa experiência, já experienciámos várias destas tentativas e, por norma, as perguntas mais simples e diretas são as que têm o melhor resultado de todas. Depois existem outras coisas que são interessantes, desde a partilha de conteúdos. A partilha de conteúdo deve ser feita, por exemplo, se você quer partilhar um artigo, você partilha o artigo, mas coloca um texto por cima. Você coloca um texto, explica porque é que está a recomendar aquele artigo, ou escreve um texto do tipo galera, se ainda não viram este artigo, por favor, considerem ler, é uma mais-valia nesta área ou naquela área. Portanto, se gostar do artigo, curta ou partilhe ou etc. Normalmente estes textos que acompanham os artigos, não colocar o artigo direto sem texto, sem nada. Tem que haver sempre uma mensagem pessoal do autor para com o seguidor. Portanto, se vai partilhar um artigo, coloque sempre uma mensagem especial para os seus seguidores. E você pode ver isso, por exemplo, na Escola de Psicologia, no Facebook da Escola de Psicologia, que o Miguel faz um excelente trabalho a esse nível. Ele coloca sempre mensagens, textos, coisas que são relevantes e que estão associadas àquele artigo e que fazem, logicamente, com que depois o número de interações, partilhas, comentários, likes, etc., sejam muito maior do que se partilhasse só o artigo puro e duro, sem conversa. Portanto, eu aconselho vivamente essas estratégias. Existem logicamente mais, mas conforme eu falei, basta assistir ao episódio de Facebook Marketing que está nas escolas TV, que nós falámos de praticamente todas as estratégias que nós consideramos serem uma mais-valia nessa área. A quinta pergunta que temos aqui é do leitor Arlindo Armando. Ele pergunta: você utiliza algumas estratégias para atualizar o Twitter? Quantidades de postagens diárias, qual o melhor horário, etc.
Respondendo ao Arlindo, nós utilizamos algumas estratégias no Twitter. Há uma ferramenta que é muito boa para o Twitter, que é o Timely. O Timely permite afunilar, por exemplo, 100 tweets, colocar 100 tweets num funil e dizer ao Timely: eu quero postar 3 vezes ao dia, e a ferramenta vai escolher os melhores horários e vai publicar 3 tweets por dia, todos os dias, e indicar o número de retweets que tiveram, qual é que foi o alcance da mensagem, qual é que foi o nível de interação, e isso é uma coisa que é extremamente importante, porque logicamente o Twitter vive daquilo que é colocado diariamente. No entanto, para nós que trabalhamos com sites e com blogs, é necessário refrescar a memória do leitor para conteúdos antigos. Existem, logicamente, conteúdos antigos que a grande maioria dos seus seguidores nunca leu. Portanto, nesses casos específicos, o Timely funciona muito bem. E é uma forma de reforçar o conteúdo antigo do blog, é uma forma de tirar partido dos seguidores e fazê-los consumir informação que já está publicada e que, de outra forma, eles provavelmente já não iriam ler. E o Timely, nesse aspecto, é muito bom. E depois, obviamente, colocando no funil, por exemplo, 100 artigos para publicar 3 vezes por dia, isso permite publicar todos os dias, fins de semana incluídos, e mesmo nos dias em que você não escreva, o Timely vai publicar pelo menos 3 posts por dia no Twitter, e isso é uma forma de manter, obviamente, o seu perfil ativo e funcional, e as pessoas a interagirem e a lerem e a consumirem informação. Depois existe o Hootsuite, que já falei anteriormente, que permite gerenciar também os perfis do Twitter, se bem que o Timely, de certa forma, funciona melhor. É mais simples, permite, por exemplo, realizar tweets na hora, em vez de agendar. Em vez de agendar, por exemplo, um tweet para uma hora que ele considere ser a ideal, também é possível fazer um post now e publicar de imediato aquele tweet, e depois acompanhar os resultados a partir do Timely para perceber qual é que foi o número de retweets, alcance, etc. E a ferramenta faz isso, é gratuita, e é sem dúvida uma grande mais-valia. Depois, ao nível de estratégia, existem algumas estratégias. Publicar demasiado não funciona, só queima, na verdade. Se você publica muitas vezes, vai começar a perder seguidores, provavelmente vai perder mais do que aqueles que ganha diariamente. Portanto, eu não recomendo publicar muitas vezes ao dia. Depois, há outras estratégias que também funcionam bem. Por exemplo, publicar o mesmo artigo 1, 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Publica, por exemplo, o artigo às 2 da tarde e depois volta a publicar às 6, ou pergunta, por exemplo, aos seus seguidores: já leu o artigo de hoje? Ou já teve a oportunidade de ler o artigo de hoje? Se não o fez, considere fazê-lo. E depois colocar o link e voltar a reforçar esse artigo mais uma vez. Porquê? Porque as pessoas não passam o dia inteiro no Twitter. Portanto, é necessário publicar várias vezes a mesma matéria no Twitter ao longo do dia para que as pessoas tenham a oportunidade de a ver no seu feed e depois clicarem e lerem o conteúdo, etc. As grandes empresas fazem isso, os grandes sites e blogs de notícias fazem isso, e é uma estratégia que funciona. Outra que funciona bem é pontualmente pedir aos seguidores para darem um retweet. Isso funciona. Obviamente, o que acontece é que a grande maioria dos blogueiros percebe que a estratégia funciona e depois queima a estratégia. Todos os dias pedem: por favor, dê um retweet, por favor, dê um retweet. E isso queima o efeito que isso tem ao nível dos seus seguidores. Portanto, ao fazê-lo, faça-o de forma ponderada e com algum espaçamento temporal entre cada um desses pedidos, para que esse pedido não perca a força. Ou seja, se você não pede todos os dias, no dia em que pedir, os seus seguidores vão fazê-lo. No entanto, se você pede todos os dias, eles vão perder a paciência e deixam de fazer. Portanto, aqui tem que haver, logicamente, ponderação para publicar e pedir aos seguidores uma ajuda, para darem um retweet, por exemplo, mas sempre com alguma ponderação nesse aspecto. A sexta pergunta que temos aqui
é do leitor Alessandro Viveiros, do escrevendoweb.com. Ele pergunta: na questão de tornar seu blog visível, tendo mais visitas, o SEO é também muito importante. Qual a relação entre as duas formas de divulgação? Respondendo ao Alessandro, existe, de certa forma, uma relação entre o SEO e as redes sociais. No entanto, as coisas não funcionam assim de forma tão prática. Trabalhar a otimização para motores de busca num blog é uma coisa, tentar tirar partido disso através das redes sociais é outra. O que eu aconselho sempre é trabalhar a otimização para motores de busca no blog e conseguir, através do tráfego orgânico, levar as pessoas para as redes sociais também. E não o inverso. Ou seja, não vamos estar a trabalhar a otimização de SEO da nossa página do Facebook, porque isso não vai fazer com que nós tenhamos mais seguidores. A não ser, obviamente, no caso de quem não tem um blog, apostar tudo no Facebook, fazer link building para o Facebook, fazer otimização para o Facebook, e aí é a própria página de fãs do Facebook que está a ranquear no Google e a conseguir bons posicionamentos. Existe sempre esta variação. É óbvio, quando se tem um blog, nós queremos canalizar tudo para o blog e fazer a otimização direta para o blog e não para a página de fãs. Não vamos estar a fazer link building para a nossa página de fãs do Facebook, porque o objetivo não é que a nossa página de fãs ultrapasse o nosso blog nas pesquisas do Google. Portanto, o que eu digo sempre, ou o que eu recomendo sempre, é trabalhar a otimização ao nível do blog, conseguir mais tráfego orgânico, conseguir mais leitores, conseguir reter os leitores por mais tempo no blog, conseguir fazer com que esses leitores passem também para as redes sociais e comecem a seguir o seu perfil no Twitter ou no Facebook. E isso é um trabalho que é o trabalho comum de quem é blogger e de quem é blogueiro, quem é webmaster, e não existe aqui uma relação tão direta entre as duas coisas. É óbvio que existem alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, o sobre numa página de fãs do Facebook é importante porque aparece logo por baixo da capa da página de fãs e deve conter não só um pequeno texto sobre, porque aquilo é um resumo do sobre, como também o link para o blog, para que quando as pessoas entrem na página de fãs, cliquem no link e vão direto ao blog para conhecer o blog. Existem outros aspectos, como por exemplo as aplicações que agora dá para ter 4 visíveis e depois mais por baixo, essas caixas, páginas de aterragem, etc. também são importantes, porque são conteúdo que pode levar o utilizador para o blog ou que pode convertê-lo num subscritor, por exemplo. Nós temos uma dessas apps, que é uma página de aterragem, em que a pessoa pode subscrever a nossa newsletter lá na página de fãs para receber o e-book gratuito, e nós logicamente ganhamos subscritores para o blog em troca de oferecermos um e-book gratuito. Esse tipo de coisas funciona muito bem. Depois existe o básico, ter o nome, ter o URL, ter uma descrição da página, o sobre, os endereços dos produtos disponíveis, outros perfis de redes sociais, todas essas coisas que são o básico de quem trabalha com redes sociais enquanto blogueiro ou enquanto webmaster. A sétima pergunta que temos é do leitor João Pedro, do dicasbox.com. Ele pergunta o que pensa da automatização de páginas nas mídias sociais, como por exemplo o Twitter Feed. Respondendo ao João, e conforme falei anteriormente, existem várias ferramentas para atualizar perfis nas redes sociais. O Twitter Feed só funciona no Twitter, funciona também com o Facebook, mas não funciona tão bem como funciona para o Twitter. No entanto, para as duas, tanto para Facebook como para Twitter, o Delivery é bastante melhor e tem mais opções ao nível de gestão das atualizações, se leva thumbnail, a miniatura, imagem miniatura, se não leva, dá para jogar sufixos, prefixos, dá para jogar de forma um bocadinho mais detalhada do que o Twitter Feed. Eu, relativamente a essas atualizações automáticas, eu concordo com elas. Nós usamos em todos os nossos blogs atualizações automáticas desse tipo. Sempre que é publicado um artigo, ele é disparado automaticamente para o Twitter. E isso é importante porque, caso contrário, teríamos que o fazer manualmente cada vez que publicamos um artigo. E isso torna-se desgastante e o efeito é precisamente o mesmo.
deve-se logicamente jogar com os prefixos e com os sufixos. No prefixo tem que vir sempre novo artigo, 2 pontos, ou uma menção ao facto de ser uma postagem nova. Caso contrário, os seus seguidores não vão perceber que é um conteúdo novo, que eles ainda não conhecem. E nos sufixos têm que existir hashtags obrigatoriamente. Quem trabalha com o Twitter e quer aumentar os seus seguidores tem que usar as hashtags. Caso contrário, torna-se bastante difícil conseguir, de forma orgânica, gerar novos seguidores no Twitter. Portanto, essas ferramentas são boas. O Deliverit é bastante melhor que o Twitter Feed e funciona tanto para Twitter, Facebook, como outras redes sociais que estão lá disponíveis. O Google Plus ainda não, mas provavelmente em breve será uma realidade também. Portanto, não vejo qualquer tipo de problema em automatizar publicações usando ferramentas desse tipo, antes pelo contrário. A 8ª pergunta que temos aqui é do António Alves Júnior, do meudinheiroemcasa.com. Ele pergunta: você acha que utilizar os anúncios do Facebook como forma de direcionamento de usuários para um blog pode ser uma opção válida na geração de tráfego, ou essa ação pode aumentar muito a taxa de rejeição? Respondendo ao António, utilizar os anúncios do Facebook para gerar tráfego para uma página é inútil. É gastar dinheiro desnecessariamente. Por 2 razões. Primeiro, porque existem outras soluções muito mais interessantes para o Facebook Ads. E segundo, porque se você está simplesmente a levar os usuários para o seu blog, você não vai reter a grande maioria desses usuários. Ou seja, eles vão chegar ao seu blog, vão cair ali de paraquedas, e se você não tiver nada além do seu conteúdo, a grande maioria não vai ficar. É necessário utilizar os anúncios do Facebook de 2 formas, que é ou utilizar os anúncios para fazer aumentar o número de fãs da sua página de fãs do Facebook, que é uma estratégia válida e que vale a pena, e nós falámos disso também no vídeo de Facebook Marketing das Escolas TV. Utilizar os anúncios para fazer aumentar o número de fãs da página e utilizar também os anúncios do Facebook para canalizar os usuários para uma subscrição através de newsletter. Ou seja, você canaliza o usuário para o seu blog, mas para uma página de aterragem onde ele é obrigado, de certa forma, entre aspas, a subscrever a newsletter do blog, sendo que você dá-lhe algo em troca dessa subscrição. Isso é uma forma válida de gerar tráfego através do Facebook. Porquê? Porque o usuário vai subscrever a newsletter e vai passar a receber os seus conteúdos regularmente, e isso é uma forma de reter o usuário. Caso contrário, você vai estar a gastar dinheiro à procura de usuários que gostem da sua página, ou que fiquem fãs, ou que de certa forma gostem do conteúdo e acabem por retornar no dia a seguir ou nos dias a seguir. E entretanto, para conseguir meia dúzia de novos leitores regulares, você teve que mandar para o lixo, salvo seja, centenas de outros utilizadores que lhe custaram dinheiro e que não lhe trouxeram retorno nenhum. Portanto, utilizar os anúncios do Facebook dessas 2 formas é válido, porque você vai reter o utilizador para si, ele vai tornar-se ou fã da página e depois vai consumir as informações que você colocar na sua página de fãs, ou ele vai subscrever a newsletter do blog e vai começar a receber os conteúdos do blog. Dessas 2 formas, você garante que o usuário passa a ser um leitor fiel daquilo que você faz. Se for só para gastar dinheiro, para ele entrar no site e fechar a janela, ou entrar no site, ler um artigo e fechar a janela e nunca mais voltar, é para esquecer, porque isso é gastar dinheiro de forma desnecessária. E os grandes profissionais em Facebook Marketing, etc., não trabalham assim. Eles canalizam sempre e ao máximo os usuários para algo, seja a página de fãs, seja uma newsletter, seja o que for, tem que haver sempre uma canalização. Agora, comprar anúncios do Facebook só para levar usuários para o blog é inútil, perfeitamente inútil. É exatamente a mesma coisa que fazer uma campanha no Google AdWords só para ter tráfego no blog. É inútil, não serve para nada, porque a grande maioria desses usuários não vão ficar leitores fiéis do blog. Para ficarem, você tem que lhes oferecer algo em troca da subscrição. E isso faz
toda a diferença. E você pode fazer isso com uma página de aterragem ou, por exemplo, utilizar a estratégia que nós utilizamos na Escola Dinheiro, que é um pop-up com um e-book gratuito em que o usuário chega à página, ele vê o pop-up, subscreve o blog e recebe o e-book gratuito em troca. Se não existir uma estratégia dessas, a grande maioria do tráfego é lixo. É lixo porque o usuário não vai ficar e você está a pagar para ele não ficar no seu blog. Portanto, não é de longe a melhor forma de usar os anúncios do Facebook. As duas formas que eu falei valem a pena, principalmente a de canalizar os usuários para a sua lista de e-mail ou então canalizar os usuários para fãs da sua página e ir aumentando gradualmente o número de fãs da sua página, que logicamente irá gerar mais tráfego para as postagens do seu blog. Portanto, qualquer uma das duas estratégias é válida e vale a pena porque retém o usuário. A outra não funciona. A nona pergunta que temos aqui é do leitor Roberto Sabino, do umaredação.com. Ele pergunta: causar polémicas com postagens no Facebook é prejudicial ao blog? Respondendo ao Roberto, a polémica é uma forma de fazer crescer. Seja um blog, seja uma página de fãs, seja um perfil no Twitter, a polémica, por norma, gera mais seguidores, mais usuários, mais leitores. No entanto, ao nível das redes sociais, é preciso saber gerenciar muito bem aquilo que se escreve, aquilo que se diz e a forma como se diz. Caso contrário, o efeito pode ser exatamente o oposto e a página cair a pique. Portanto, isto de gerar polémica é sempre muito relativo. Depende do tipo da polémica, depende se é brincadeira, depende se é humor, depende se é engraçado, depende se simplesmente é para causar a polémica sem qualquer tipo de fundamento. E nesses casos, por norma, o resultado é muito mau. Portanto, ao nível das redes sociais, o principal é a forma como se gera a rede social, como se gera o perfil na rede social, a forma como você gera os seus seguidores e, principalmente, a sua imagem enquanto profissional, aquilo que você diz, faz ou recomenda aos outros fazerem, tem influência e, portanto, deve ser sempre muito bem pensado. Se vocês tiverem uma área de humor, óbvio que as polémicas são interessantes, porque é uma forma de fazer piada, é uma forma de brincar, é uma forma engraçada de criar polémica e de gerar seguidores. Agora, tirando essa área, dificilmente a polémica, dependendo da polémica, lhe pode trazer benefícios. Se for um blog, por exemplo, como a Escola Dinheiro, a polémica dificilmente nos ajuda, seja de que forma for. A polémica é simplesmente uma forma de alimentar algo que não nos interessa e que provavelmente não interessa aos nossos leitores, aos nossos seguidores. Portanto, é necessário saber gerenciar os perfis e principalmente a imagem que as pessoas têm de si nas redes sociais, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, porque isso depois tem muito impacto no resultado final. A 10ª pergunta é do leitor Roberto Cortês. Ele pergunta: cada vez mais há empresas que utilizam o off-topic na interação com os seus usuários nas redes sociais, seja com humor, seja com temas irrelevantes às suas áreas de negócio. Até que ponto isto poderá trazer vantagens para as empresas? Respondendo ao Roberto, é verdade que há muitas empresas que hoje em dia começam a utilizar as frases, imagens e todos aqueles assuntos um pouco off-topic, fora do tópico, para gerarem partilhas, likes e gerarem um pouco mais de interação com os seus usuários. Sinceramente, quando estamos a falar de um tema muito off-topic, muito fora do assunto ou da página de fãs em si, eu não recomendo. A página da Escola Dinheiro no Facebook é a prova disso. Nós partilhamos muito raramente imagens, mas quando partilhamos são assuntos relacionados com aquilo que fazemos. Redes sociais, bloggers, webmasters, ganhar dinheiro na internet, são coisas relacionadas com o nosso público-alvo. É óbvio que quando publicamos uma imagem dessas, ela vai ter um feedback brutal. Mas nós não vamos publicar imagens com pensamentos ou com frases de amor simplesmente porque queremos ter partilhas e likes. Ou seja, tem que haver a tal questão de saber gerenciar o conteúdo e principalmente o público-alvo.
Sabendo gerenciar isso, é óbvio que na Escola de Dinheiro nós vamos publicar imagens muito raramente, mas isso não tem problema nenhum. Não existe problema nenhum em não estar constantemente a receber gente ou constantemente a receber partilhas e likes em tudo o que é post, porque nem todos os conceitos e nem todos os nichos de mercado funcionam da mesma forma. E não vale a pena queimar um conceito ou queimar uma marca ou uma empresa com conteúdo que não é relevante. Se for relevante ou se conseguirmos enquadrar esse conteúdo naquilo que a página realmente é ou fala, tudo bem. Agora, se for completamente off-topic, provavelmente prejudica. A longo prazo vai prejudicar. Porque vai trazer muito usuário para a página que simplesmente interessou-se por aquilo, porque era engraçado, ou porque era uma frase que lhe dizia alguma coisa, ou porque era um vídeo que até fazia sentido. Só que depois esse usuário não vai engajar com a marca. Não vai haver um engajamento com o usuário e isso faz, logicamente, com que depois não exista o efeito esperado. Vai-se estar a trabalhar, vai-se estar a colocar imagens, vídeos, frases, etc. Os usuários vão cair na página, mas depois não vão comprar o produto da empresa ou não vai haver um engajamento entre a empresa e o usuário. Porquê? Porque o usuário não estava interessado no produto. Ele simplesmente estava interessado naquela imagem ou naquele vídeo ou naquela frase. Portanto, quando está contextualizado faz sentido. Quando está contextualizado faz sentido. Quando não está, provavelmente a longo prazo os resultados não vão espelhar aquilo que se estava à espera. Ou seja, a marca vai estar a construir o perfil, vai chegar ao ponto de ter 10, 20, 30 mil seguidores, mas depois quando publica algo relacionado com a marca não existe o engajamento entre o usuário e o produto. Porquê? Porque o usuário não estava interessado no produto. Ele estava interessado nos vídeos, nas imagens, nos pensamentos e em todas essas coisas. Portanto, por vezes os usuários têm um pouco, os marketeers e os blogueiros, etc., têm um pouco aquela ideia errada de que é necessário ter muita gente. Não, não é necessário ter muita gente. É necessário ter pessoas interessadas no seu produto. Só isso, mais nada. Não é necessário ter muita gente, não é necessário ter imagens e pensamentos e frases e etc., para ter muitas partilhas e muitos likes, etc., porque os outros estão a fazer assim e têm 50 mil seguidores. Ok, mas eles têm 50 mil seguidores porque estão numa área de humor ou numa área de criatividade que não tem nada a ver com a sua. E para a sua área você não precisa ter 50 mil seguidores. Você pode ter 10 mil e desses 10 mil ter 5 mil clientes. E isso é suficiente. Portanto, há que trabalhar as mídias sociais de uma forma um pouco mais inteligente e principalmente pensar o que é que se quer do usuário. Se é só para ter número, qualquer coisa que se meta numa rede social, vídeos, imagens engraçadas, polémicas, histórias, vídeos engraçados, todas essas coisas geram muitos likes, muitas partilhas e isso qualquer pessoa pode fazer. Ela cria, partilha e depois automaticamente as pessoas vão fazer a mesma coisa e vai-se criar muitas partilhas por post, muitos likes por post, milhares de novos fãs todos os dias e o retorno disso. Não existe retorno disso. Porque o usuário não está engajado com nada. Ele simplesmente achou aquilo engraçado, curtiu a página e vai ficar à espera que você publique mais coisas engraçadas. Portanto, quando o objetivo é engajar com o usuário para vender um produto, um serviço, uma marca, tem que se saber gerenciar um pouco melhor do que usando imagens engraçadas ou coisas engraçadas que não estão contextualizadas com o objetivo final. Por fim, a 11ª pergunta que temos aqui é do Jair Rebelo. Ele pergunta, com relação às redes sociais, o que você acha dos serviços de compra de seguidores e fãs que estão disponíveis no mercado? Esta pergunta também é boa e é uma boa pergunta para finalizar este nosso Escola de Dinheiro Q&A terceira edição. Utilizar serviços de compra ou troca de fãs ou seguidores é para esquecer. Existem muitos blogueiros, muitos webmasters que já fizeram isso. Conheço perfis no Twitter que têm mais de 100 mil seguidores, só que depois, quando eles tinham 2 mil ou 3 mil, o impacto desses 3 mil seguidores era exatamente o mesmo que é agora quando eles têm 100 mil.
Porquê? Porque os outros 97 mil seguidores que eles conseguiram através do software são seguidores que não estão nem aí para o que ele publica. Portanto, são 97 mil seguidores que não interessam para rigorosamente nada a não ser fazer número. E isso é errado. É errado porque não existe. Depois não há sumo. Esses milhares de seguidores não têm sumo. Não servem para rigorosamente nada. Servem apenas para fazer número. E isso não é interessante. Daquilo que eu falei anteriormente, usar os anúncios do Facebook para aumentar o número de usuários numa página de fãs funciona. Porquê? Porque o usuário vai clicar no anúncio, porque se interessou pelo anúncio. Depois de clicar no anúncio, ele vai visitar a sua página de fãs. E se ele se interessar pela sua página de fãs, ele vai se fazer fã. Mas foi ele que tomou essa decisão, não foi um software automático. Não foi um software que tomou a decisão por ele, foi ele. E isso faz toda a diferença entre um usuário que vai engajar e que vai participar de um usuário que não participa de nada porque passou a seguir alguém através de um software automático. Portanto, utilizar softwares não funciona e não serve para rigorosamente nada. Neste momento, não serve. Mais vale investir e construir de forma honesta. De forma honesta. Dá mais trabalho? Dá. Os resultados são melhores? São. Muito melhores. Os resultados são muito, muito melhores. Portanto, o que eu aconselho, tanto ao nível Twitter, Facebook, Google+, etc., em todas as redes sociais é trabalhe com honestidade, sem softwares, sem nada dessas coisas que de certa forma são adulterar o sistema. Não há necessidade disso. Isso é criar um número só para dizer ao vizinho eu tenho 100 mil seguidores no Twitter, mas depois ninguém retweeta as coisas que eu publico, ninguém me faz perguntas. Pronto, mas tenho 100 mil seguidores e é espetacular ter 100 mil seguidores. Não é espetacular. Isso é burrice. É perder tempo. O software custa dinheiro. A grande maioria desses serviços custam dinheiro todos os meses. E o dinheiro que você gasta nisso para criar um perfil de 100 mil seguidores, para dizer ao vizinho que tem um perfil de 100 mil seguidores, poderia estar a investir de uma forma honesta, a comprar tweets patrocinados, a comprar anúncios no Facebook, a comprar, por exemplo, um prémio para oferecer no seu blog e depois fazer um sorteio no Twitter, que é uma forma de aumentar o número de seguidores de uma forma honesta. Portanto, esses softwares são para esquecer, porque servem apenas para fazer número e nada mais do que isso, e é, logicamente, uma estratégia que eu não recomendo e que não funciona. Não funciona porque o software trabalha de forma automatizada. Quando você tem um software que trabalha de forma automatizada, o usuário não vai engajar, porque ele passou a seguir o seu perfil automaticamente. É um software, é um robô. Não foi uma ação pessoal. Eu, pessoalmente, vou a um perfil e começo a seguir aquele perfil. Se eu começo a seguir aquele perfil é porque eu quero. Não foi porque o software quis. E isso faz toda a diferença na forma como eu vou interagir com aquele usuário. E a mesma coisa serve para o seu perfil. Isso é só para ter o número, não serve para rigorosamente nada. Só para dizer ao vizinho que se tem um bom número de seguidores. Portanto, softwares para esquecer. Invista o dinheiro de forma honesta, tweets patrocinados, anúncios do Facebook, sorteios. Isso sim, vale a pena. Agora, software não vale a pena. É só gastar dinheiro de forma desnecessária. De forma desnecessária. E terminam aqui as nossas 11 perguntas deste Escola de Dinheiro Q&A terceira edição. Não esqueça, obviamente, de visitar o nosso blog em escoladinheiro.com e visitar já agora também, já que estamos a falar de mídias sociais, o nosso perfil no Twitter, em twitter.com/escoladinheiro, e seguir também a nossa página de fãs no Facebook, em facebook.com/escoladinheiro. Prometemos não publicar frases de amor. Obrigado e até à próxima.